Olá, pessoal. Tudo bem? Turma do primeiro A, ensino médio, física, professor Dirceu. E hoje nós vamos conversar aqui sobre a nossa atividade 6. Ela já está postada já no site da escola e eu vou mostrar para vocês aqui qual o caminho. Mas antes eu queria ter uma conversa com vocês aqui. Eu passei um e-mail para todos vocês no institucional, fazendo um convite para que vocês aceitem o código que está lá e participar da nossa turma do ensino médio, tudo bem, de física. Eu vou compartilhar para vocês aqui, para vocês verem aqui as turmas. Pronto, pessoal. Então aqui, essa sala aqui é do primeiro ano do ensino médio, tá? Como vocês podem ver aqui, eu já passei para toda a turma. Ninguém entrou até agora. Eu não sei se vocês têm acesso ao e-mail institucional de vocês, mas se vocês não tiverem, vocês entram na secretaria digital, na secretária, e vocês olhem lá, vocês estão vendo aqui? Nós temos aqui, olha, essa linha, nome do aluno, RA. Talvez vocês não vejam dessa forma, mas vai ter dois tipos de e-mail. Tem o e-mail da Microsoft, tem o e-mail do Google. Vocês pegam esse e-mail Google aqui, ó. Todos vocês aqui têm esse e-mail para que possam estar participando. Eu enviei para esses e-mails aqui para que vocês possam estar entrando, né, na nossa sala. E eu vou estar postando no futuro algumas atividades lá e vamos marcar alguns encontros, alguns horários. Mas se vocês não acessarem ali, vai ficar difícil eu passar informação para vocês, né? Então é necessário que vocês aceitem primeiro o convite, né? Quem não tiver, pega o meu e-mail e passa o e-mail para mim, tudo bem? Crie um e-mail no Google ali e passem o e-mail para mim, por gentileza, tá? O meu e-mail, como eu já passei para vocês, é o dfernandes@profeducaçãosp.gov.br. E essa atividade 6 agora, que nós vamos estar conversando, ela está no site Heloísa de Assunção, né? Tem aqui, olha, atividades, vocês vão clicar em atividades, eu já passei isso anteriormente para a turma, mas vamos lá novamente, para quem não viu. Ensino médio, primeiro ano A, e nós vamos entrar no segundo bimestre. No segundo bimestre vai ter a terceira quinzena, tudo bem? Atividade 6. Aqui lá embaixo, ó, atividade de física, tá? Está tampando aqui embaixo, mas é o último ali em PDF, atividade de física. E vocês têm que se atentar também para uma coisa, né? A segunda quinzena eu também já passei aqui para vocês, olha, atividade 5, tá bom? Atividade 5, inclusive, está no nosso repositório de vídeos aqui, olha, repositório vídeo aulas, e vocês vão poder acessar também entrando dentro do segundo bimestre, né? E segunda atividade, segunda quinzena. Vocês vão encontrar lá na segunda quinzena a minha quinta atividade. Inclusive o vídeo também explicando ela, tá orientando vocês. Então, turma, é necessário que vocês vejam isso, que vocês participem, que vocês estejam lá. Depois, no final, não adianta correr atrás da nota. Vocês sabem que fica difícil, né? Então, a hora é agora. Peguem as atividades, entrem em contato com os colegas de sala, olhem o vídeo que eu estou passando explicando a atividade. Vá até a escola, retira na secretaria, pega com o colega, vê o e-mail direitinho, copia no caderno. Olha, necessariamente, você não tem que imprimir isso para me enviar. Entendeu? Você pode também copiar no caderno. Copia no caderno com capricho, responde, deixa na escola. Tá? Eu vou estar corrigindo e vou estar lançando nota para vocês. Caso contrário, fica difícil. E entrem, por favor, quem recebeu o meu e-mail, procura entrar, né, no e-mail institucional e dá um ok lá no código que eu mandei para vocês entrarem dentro da sala, tudo bem? Agradecendo, inclusive, aí a Nicole Fernandes, né, que ela já entrou, foi a primeira a entrar na nossa turma, a única a entrar, e já enviou atividade de física para mim também. Então vamos lá, pessoal. Nós já conversamos aqui, né, sobre o pessoal que não entrou, né, que eu estou vendo aqui, ó, que a maioria não entrou.
Tá vendo aqui? Então vamos dar o ok lá, tá bom, pessoal? Para entrar na sala. Eu vou estar deixando alguma atividade, até esses vídeos vou estar compartilhando, atividade com vocês, material de estudo, né? Uma proposta muito bacana para quem quer estudar, quem quer tá com atraso aí, defasagem. Bem, em referente agora a nossa atividade 6, ela está aqui, né? Observação: para que os exercícios sejam validados, toda questão deve apresentar a sua resolução detalhada, pois é necessário mostrar o caminho que realizou para se chegar ao resultado. Bem, nós já vimos também na atividade 5 sobre o movimento uniforme, né? Se nós pensarmos sobre uma coisa uniforme, o que é que a gente pensa? No uniforme da escola? Não. Nós estamos falando de movimento. Tá? Na física, o movimento uniforme, é chamado de MU, representa o deslocamento de um corpo ou de um automóvel a partir de um determinado referencial, numa trajetória. É um carro, por exemplo, se movimentando numa pista, tudo bem? Numa velocidade constante. Dessa forma, o movimento uniforme ocorre quando um corpo percorre distâncias iguais, em intervalos de tempo iguais. Por exemplo, um carro que percorre uma trajetória, São Paulo até Rio de Janeiro, com velocidade constante de 80 km por hora. Difícil, hein, turma? Isso aqui nós vamos ver mais nos exercícios. Mas um bom exemplo que nós temos aqui no movimento uniforme, eu não sei, muitos de vocês não dirigem, alguns já dirigem, é quando você está no carro, na pista, e põe no piloto automático. Ele vai manter aquela velocidade constante. Não vai ter alteração de velocidade. Um avião, por exemplo, alguns pilotos colocam, né, no piloto automático. Eu soube, inclusive, algumas histórias que quando tem voos de 12 horas, por exemplo, ele atinge uma altitude segura e ele mantém a velocidade constante do avião, né? Ele vai viajar durante 3 horas, aproximadamente 600 km por hora, 700 km por hora. Ele põe o avião no piloto automático e ele tira um cochilo ali, ele dorme. Falou que é comum entre alguns pilotos, o copiloto também, né? Então ele fica 1 hora, 2 na mesma velocidade ali com o avião e o piloto dá uma cochilada nesse momento, né? Quando eu sou algum alarme, alguma coisa, ele acorda. Preocupante, né? Mas eu já ouvi dizer que isso acontece, assim, se vocês pesquisarem na internet, aí vocês vão ver. Então, movimento uniforme, né? Nós vamos ter um automóvel, ele vai estar numa pista, ele liga o piloto automático, mantém uma aceleração constante, não altera, fica 80 km por hora ali sempre, sempre. Não houve alteração no movimento, o movimento ele é uniforme, ele é constante, tudo bem? Bem, se o movimento é constante, a velocidade também, né, pessoal, não vai ter alteração na velocidade, a velocidade é a mesma, tudo bem? Qual é a velocidade do movimento uniforme? Ela é constante. Então, a velocidade média vai ser a mesma fórmula velocidade. Para nós calcularmos a velocidade, vamos usar a fórmula da velocidade média. Só que uma condição, não vai ter alteração. Velocidade média é igual a velocidade, que a velocidade é constante. Então, o movimento retilíneo uniforme é o movimento uniforme, tá? Ele vai manter a mesma velocidade. Só que é o seguinte, nós temos algumas trajetórias que um corpo vai percorrer, um automóvel, mas existem algumas formas, né, de trajetória, de pista, uma pista reta, uma circular, uma curva, curvilínea, né? Então, o corpo está ali em velocidade constante, mas no movimento retilíneo, o corpo está sob velocidade constante. Contudo, a trajetória percorrida pelo corpo ela é uma linha reta, é uma linha reta, não vai ser uma curva. Então, no caso de retilíneo uniforme, é a mesma velocidade numa trajetória reta, retilíneo, tudo bem? Bem, nós temos aqui uma equação para descrever o que nós vamos estudar, tá? Função horária do movimento uniforme. Nós vamos estudar, para nós estudarmos o movimento de um corpo que está numa velocidade uniforme, nós vamos usar essa fórmula aqui. S é igual S0 mais V vezes T. Por que eu coloquei esse sorvete aqui do lado, pessoal? Na verdade, quando vocês forem fazer aí os concursos no Enem, todo mundo decora essa fórmula. Todo mundo que já passou de alguma forma pela física e já estudou isso, nunca se esquece. É a forma do sorvetão, sorvete. Tá? Coloquei o sorvete ali do lado, ó. S é igual sorvete. É claro que não está escrito sorvete aqui, né? Mas dá para lembrar, ó. Sorvete. Muita gente decora dessa forma, entendeu? O espaço é igual ao espaço inicial, mais a velocidade vezes o tempo. Tudo bem? Onde S, podemos encontrar a posição de um corpo
que apresenta movimento uniforme através de sua equação horária. Essa equação indica a posição do corpo em função do tempo. Assim, S é a posição do corpo no determinado tempo, né? Aqui eu quero achar, tá bom, pessoal? O espaço que ele percorreu numa determinada velocidade. Tudo bem? S é a posição inicial do movimento. Quando eu pego o cronômetro, começo a marcar o tempo. Tudo bem? Posição inicial do movimento. A velocidade, desculpa. E o T é o intervalo de tempo. Né? Então vamos lá de novo. S, posição do corpo em determinado tempo. Né? Isso daqui eu vou querer saber a posição que ele percorreu num determinado tempo. É o que eu estou procurando. Tudo bem? Aqui, ó, até fazendo uma correção, S0 é a posição inicial do movimento, tudo bem? Quando eu comecei a marcar a velocidade, ele estava em que posição? Tudo bem? Peguei o cronômetro, pum, comecei a marcar. Em que posição que ele estava? Às vezes ele está numa pista, por exemplo, tudo bem? E ele está na posição lá, a pista está marcando no quilômetro 10. Na hora que ele passa no quilômetro 10, eu ativo o cronômetro. Essa aí, tá bom? A posição inicial. E a velocidade, sempre metros por segundo, né? Se for em quilômetros por hora, que nós vamos ter que fazer a conversão. E o tempo, o intervalo de tempo. Então, como eu já havia falado para vocês, o movimento uniforme à velocidade média terá o mesmo valor da velocidade em escala constante, velocidade instantânea, pois seu valor é sempre igual. É claro, né, pessoal, a velocidade não tem alteração, a velocidade é constante. Então, a velocidade média é igual à velocidade. Nesse caso, tudo bem, pessoal? Tudo bem, turma? Bem, movimento progressivo. O movimento de um móvel será classificado como progressivo se a sua velocidade estiver no mesmo sentido do crescimento dos valores das posições. Pessoal, vocês estão vendo o carrinho ali? Tem uma trajetória, não tem? Saiu do quilômetro zero, ó, o carro ele está indo, ó, está aumentando os números, tá? Eu posso ter aqui 1 quilômetro, 2 quilômetros. Agora, quando ele estiver voltando tá, no sentido da trajetória, vai ser negativo aqui, tá? Aí eu vou colocar velocidade negativa. Olha aqui ele voltando. Ele está contra a trajetória. Eu pretendo explicar isso para vocês aqui de uma forma bem melhor. Vamos dizer que nós temos aqui, olha, o 0 quilômetro é o ponto da Praça da Sé. Você sabe que todas as distâncias ali, o marco zero é na Praça da Sé. Sai tudo dali, tá? E começa crescente. Conforme você vai para os estados saindo assim, 1 quilômetro, 1 quilômetro, 2, 3, 4, até chegar na região. Vocês já foram lá na Praça da Sé? Dá uma olhadinha no Marco Zero lá, pessoal. É bacana. Bem na frente da catedral, assim, é o Marco Zero de São Paulo, onde saem todas as instâncias ali, ó. Tudo bem? Para os estados. Aí é um ponto, é um diferencial muito importante. Então vamos dizer que eu queira ir de São Paulo até uma cidade e tem 300 quilômetros, né, de distância. Você tem um automóvel e aqui no caso, esse automóvel, ele vai sair aqui do zero e ele vai para essa cidade. Saiu do zero e ele está indo, olha. Está aumentando a quilometragem aqui, quilômetro 100, quilômetro 200, quilômetro 300. Ele está indo a favor da trajetória. Tudo bem? A favor da trajetória. Agora, vamos dizer que eu tenho uma outra situação aqui. Só um pouquinho para me descrever aqui. Vamos colocar numa outra situação. Só um momentinho para mim copiar aqui. Vou colocar mais para baixo aqui, tudo bem? Aqui. Eu tenho uma outra situação. O veículo, ele está saindo dessa cidade, ele está voltando para São Paulo agora. Veja bem, aqui em cima ele saiu de São Paulo e foi para a cidade a 300 quilômetros de São Paulo. Quilômetro 100, quilômetro 200, 300 ele chegou lá. A favor da trajetória, mas agora ele vai voltar, tudo bem, para São Paulo. Então ele sai do quilômetro 300, ó, tá andando, quilômetro 200, está chegando em São Paulo, quilômetro 100 está diminuindo aqui, tudo bem? Quando nós tivermos um veículo numa trajetória, que ele estiver fazendo esse movimento contra a trajetória, não está a favor da trajetória, está diminuindo, a velocidade aqui na fórmula, pessoal, na nossa fórmula do sorvetão, qual é a fórmula do sorvetão mesmo? S é igual espaço inicial. Aqui nós vamos colocar, olha pessoal, a velocidade vai ser negativa. Ah, professor, mas velocidade negativa, por quê?
Aqui, na verdade, está representando que ele não está a favor da trajetória. Ele está voltando, tudo bem, no espaço. Ele está vindo do 300 para o 200, por 100, até chegar no zero. Então, aqui, o V vai ser negativo, tudo bem, turma? Ó, menos V vezes T. Então, o espaço é igual ao espaço inicial, menos a velocidade vezes o tempo. Professores, se ele estiver no primeiro caso lá que você explicou, a favor da trajetória, ué, a favor da trajetória, o V aqui ele vai ser positivo. Tudo bem que é esse primeiro exemplo aqui, ó, que eu passei para vocês. Então, quando eu falar de movimento retrógrado, né, e nós falamos de movimento progressivo, você sabe que movimento progressivo eu estou progredindo em relação à trajetória, tudo bem? Então ele está aumentando 0, 1, 2, 3, 4. Agora, se o automóvel parar e voltar, ele é retrógrado. Ele está voltando para o zero. Então é 3, 2, 1, 0. Aí a velocidade é negativa na nossa fórmula. Então, eu resolvi fazer um exercício aqui para vocês. Deixei bem detalhado aqui. Olha só, um móvel parte da posição inicial, S0, né, que é a posição inicial, 80 metros. Então, na hora que ele estava lá, no 80 metros, pum, eu liguei o cronômetro. Após 10 segundos, ele estava em que posição? Então, você está ali, uma posição 80 metros. Está lá a plaquinha, 80. Pode ser até 80 quilômetros. O carro passou, pum, você crava. Conta 10 segundos. Em que posição que ele vai estar? O que é que vai estar marcando depois? Então, nós temos que achar isso daí, tudo bem? Como que nós vamos achar esse espaço, essa posição aqui, esse espaço, pessoal? Determine a velocidade média. Primeiro, nós temos que achar a velocidade média desse automóvel, tudo bem? Vocês vão entender mais para frente por que eu estou calculando a velocidade média. Então, nós temos a forma da velocidade média, que é o intervalo de espaço dividido pelo tempo, não é? Nós havíamos visto na outra atividade, lá tem bem explicadinho para vocês. O que é ΔS? Variação do espaço, pessoal. É o espaço final menos o espaço inicial, não é? Qual é o espaço final aqui? Olha, espaço final. Quando eu peguei, depois de 10 segundos, eu olhei depois de 10 segundos, ele estava em 280 metros. Né? Foi o espaço final. Então eu coloco aqui, espaço final, 280 metros, menos o espaço inicial. Foi quando eu comecei a marcar o tempo, não foi? Quando eu comecei a marcar o tempo, ele estava em que espaço? 80 metros. Então, espaço final é 280 metros, e espaço inicial, menos 80. Aqui é a variação do espaço. 280 menos 80 vai dar 200 metros. Tudo bem? Agora, o tempo, pessoal. O tempo que eu marquei, qual que foi? Foi 10 segundos, não foi, pessoal? Então, aqui eu tenho só esse tempo aqui, 10 segundos, tudo bem? Após esse espaço percorrido, transcorreu 10 segundos. Né? Aqui eu não vou ter esse espaço final, inicial. Né? Eu tenho o tempo que ele percorreu, a trajetória toda, foi em 10 segundos. É esse o tempo que eu tenho. Eu vou colocar aqui o tempo, 10 segundos. 200 dividido por 10, a velocidade 20 metros por segundo. Eu sei que a velocidade desse móvel é de 20 metros por segundo. Lembra que nós transformamos na outra aula isso daqui em quilômetros por hora? 20 metros por segundo, quantos quilômetros por hora são? Né? Mas aqui não convém. Aqui ele só pediu a velocidade. E para que eu achei essa velocidade, turma? Agora que eu estou de posse da velocidade aqui, olha, o resultado indica que o móvel desloca-se a 20 metros a cada segundo. Tem uma velocidade. Para que eu quero essa velocidade? Para mim achar aqui a função horária da posição, tudo bem? E aí o que eu só vou fazer? Calculei a velocidade, ΔS dividido por ΔT, não foi? Achei, velocidade 20 metros por segundo. Agora eu vou pegar a fórmula do sorvete, né? S é igual, sorvete, S é igual, S0 mais V vezes T, né? Espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. Se eu olhar no enunciado, o que é que eu vou ter? Vamos lá. S0 é o espaço inicial. Qual é o espaço inicial? Já foi dado lá em cima, não é? S0 é igual a 80, não foi? Mais a velocidade. Qual a velocidade? Eu achei calculando a velocidade, ΔS por ΔT, não foi? Qual a velocidade? 20 metros por segundo. Pronto, pessoal. Achei aqui ó, a função horária. Olha aqui. Tenho a função horária da posição. S é igual a 80 mais 20 vezes T.
Quem que é esse 20? É a velocidade que eu achei. Quem que é esse 80? É o espaço inicial. Foi quando eu comecei a marcar, não foi? O tempo? Quando eu bati no cronômetro, ele estava em que espaço? Espaço inicial foi isso que eu comecei a marcar, 80 metros. Substituí, achei. Essa é a função horária desse automóvel. Se você falar qual é a equação desse automóvel aqui, o professor, que ele, né, você pegou, quando ele estava com 80 metros, começou a marcar, depois de 10 segundos ele estava em 280. A função que representa o movimento, o espaço percorrido desse móvel é essa aqui, ó. É a característica do movimento e do espaço percorrido desse automóvel. Isso aqui simboliza. É assim que um físico vê, tá? O espaço percorrido e o movimento desse automóvel. Né? Pra você ver, uma pessoa normal falava, eu vi que quando ele estava lá no 80, 80 metros, passou, e depois ele parou, estava 280. Mas nós que já sabemos física, vamos ver dessa forma aqui, ó. S é igual a 80 mais 20 vezes T. Tudo bem? Agora, o que está sendo solicitado aqui? Calcule a posição desse móvel para os instantes. Quando o tempo, eu comecei a marcar ali, o tempo era 0, pum, comecei ali, aonde? Que posição que esse móvel estava? Depois de 1 segundo, em que posição que ele estava? Depois de 2 segundos, qual era a posição que esse móvel se encontrava? Depois de 3 segundos e de 4 segundos. Né? Eu quero saber, em cada tempo do meu cronômetro, onde é que esse automóvel estava localizado na trajetória. Né? O que é que nós vamos fazer aqui? Vamos usar a função horária. Tá bom? Primeira coisa que eu vou fazer, você monta uma tabelinha aqui, olha a tabela que eu montei. Eu coloquei os tempos fornecidos, que são esses aqui. Ó, pessoal, vai ser sempre a mesma coisa, tá? Quando vocês resolverem outro exercício, desculpa, quando vocês resolverem o outro exercício que eu pedi, vai ser da mesma forma. Monta a tabelinha. A primeira coluna aqui, vocês vão colocar os instantes fornecidos, o tempo fornecido. Então eu coloco T0, ponho lá na tabela. Quando o tempo era igual a 1, quando o tempo era igual a 2 segundos, quando o tempo era igual a 3 segundos e quando o tempo era igual a 4 segundos. Depois eu vou colocar aqui a função horária. Qual foi a função horária que nós achamos? S é igual a 80 mais 20 vezes T. Coloquei em todos aqui, tá vendo? A função horária está para todos os tempos aqui, ó. Coloquei aqui, ó, nessa segunda coluna. Na terceira coluna, eu vou substituir, pessoal. Olha que legal. Para que eu achei a função horária, professor? Eu achei para me substituir o tempo aqui. Olha, o tempo é igual a 0. Então, aqui. Tá vendo o tempo aqui? No lugar do tempo, eu vou colocar qual? O 0. Substituo aqui, ó, na terceira coluna. Então, S é igual a 80 mais 20 vezes T. Quem é o T aqui? O T não é 0? Substituo. No lugar do T, eu coloco 20. Tudo bem? E aí eu resolvo. 20 vezes 0 é 0. 80 mais 0 dá 80. Vamos observar isso aqui. Quando eu comecei a marcar, peguei o cronômetro, o tempo era igual a 0. Quando o tempo era igual a 0, em que posição que esse automóvel estava? No 80 metros, não foi, pessoal? Quando o tempo era 0. Aí, apertei o cronômetro. 1 segundo, passou 1 segundo. Coloca a equação horária aqui, ó. No tempo 1 segundo, na equação horária aqui, onde eu tenho T aqui, ó, vocês estão vendo 20 vezes T? Eu vou colocar 1 segundo, que é o tempo. 20 vezes 1 dá 20. 80 mais 20, 100. Então, quando passou 1 segundo, ele estava a 100 metros. Se tivesse plaquinhas assim, nessa trajetória, bem na plaquinha onde está 100 metros, foi quando passou 1 segundo, tudo bem? E depois no tempo 2 segundos, depois de 2 segundos, vamos ver? Lá no Tzinho, olha aqui na linha. Eu coloco 2 segundos no tempo. O tempo é 2 segundos, então substituo pelo 2. 20 vezes 2 dá 40. 40 mais 80, 120 metros. Então, depois que o móvel saiu, depois de 2 segundos, ele estava na posição 120 metros. Tá? Ele andou de 80 até 120. E sucessivamente aqui, pessoal. No tempo 3 segundos. Quando passou 3 segundos, ele estava a 140 metros. E no tempo 4, ele estava a 160 metros. Tudo bem, pessoal? Tudo bem aqui o cálculo? Esse exercício proposto, ele não é diferente daquele primeiro que eu passei para vocês. Para resolver, procure observar o exercício anterior que foi resolvido, seguindo a sequência, montando o mesmo esquema. Aqui o móvel parte da posição 90 metros. Comecei a marcar.
Após 10 segundos, encontra-se na posição 300 metros. Então, pessoal, vamos calcular a velocidade. Né? O tempo aqui qual que é, pessoal? Não é 10 segundos? Qual o tempo aqui? Dá só olhar, é questão de você olhar o problema. O único tempo que eu tenho aqui marcado foi esse 10 segundos aqui. Eu vou substituir no ΔT. Né? E a variação do espaço aqui, né, pessoal? Espaço final menos o espaço inicial. Está aqui em cima. Então é só resolver aqui, tudo bem? Bem, vamos falar agora sobre calor e temperatura, né? No nosso mundo, no dia a dia, vocês perceberam que existem várias formas de nós medirmos coisas que estão ao nosso redor. E uma forma de nós medirmos a temperatura é através do termômetro, não é? Hoje existem esses termômetros a laser, quando vocês vão entrar no shopping, não é, pessoal? Vai medir a temperatura do seu corpo, né? Quanto que você tem de temperatura dentro do seu corpo? Qual é a sua temperatura? Existem termômetros também que eles podem medir também a temperatura, por exemplo, de uma chapa que foi esquentada. Você pega uma caneta e dá uma esquentada no isqueiro, você põe o termômetro ali, se é a laser, ele vai falar qual a temperatura. Então, calor e temperatura, né? Qual a diferença? Então é assim, pessoal, esse conteúdo ele está na aula do dia 24 de 2001, foi exibido, está disponível no Centro de Mídias, e está publicado lá na TV Cultura, tá bom? No Centro de Mídias, aí se vocês entrarem, vai estar lá. Ou no canal 76, Facebook, YouTube do Centro de Mídias. Então eu espero que vocês estejam acompanhando essas aulas, eu estou lá também, né? O nosso horário é das terças-feiras, né, às 16 horas, e nós temos que estar lá nessas aulas e acompanhando, né, para nós aprendermos. Então eu estou tirando de lá também algumas coisas que eu estou apresentando para vocês. Então, vamos falar primeiro sobre sensação térmica. Sensação térmica, pessoal, é algo muito subjetivo para a gente determinar, né, calor, temperatura, essas coisas. Por quê? Porque é uma sensação, ela é física, né? Tem algumas histórias aí que ela foi desenvolvida durante a Segunda Guerra Mundial para descrever, né, a situação dos soldados no campo de batalha. Então, conforme se eu estiver no ambiente, né, e vamos dizer que esteja lá 10 graus negativos, tá abaixo de zero, não tá, pessoal? Tá muito frio, 10 graus abaixo de zero. De repente, o soldado, ele está sob a temperatura de menos 10 graus. Mas e se começar a ventar? Começa a ventar muito, muito forte. Existe uma diferença em estar em 10 graus negativos normal, sem ventar nada, e estar ventando muito. De repente me molha também. Eu estou molhado e ventando muito. Eu vou ter uma sensação térmica. Pode estar fazendo menos 10 graus, mas a sensação térmica é de menos 15, menos 20. Por isso que às vezes falam, né, lá no noticiário, sensação térmica, né, porque depende de outras condições diversas também. Bem? Então, esse tipo de sensação térmica, ela não é assim quantitativa. Ela está quase próxima de qualitativa, entendeu? Então, ela é muito subjetiva, né? Vamos falar sobre calor agora. O calor é um tipo de energia que pode ser transferido de um corpo para o outro, quando há diferença de temperatura entre eles. A transferência de calor pode ocorrer de 3 formas: irradiação, condução e convecção. Tudo bem, pessoal? Então, o calor, que está falando aqui, que é a quantidade, tipo de energia que pode ser transferido. Então, no caso, eu coloquei alguns exemplos aqui, né? Irradiação, condução e convecção. E vamos ver cada um deles, né? Como que esse calor ele pode ser transferido, né, de um meio para o outro. Veja bem, pessoal, tem aqui na condução, a frigideira está encostada, né, numa chapa quente. Quando eu tenho uma chapa metálica, eu encosto outra chapa metálica, eu tenho a condução de calor, tá? O calor ele vai passar de um meio de uma temperatura maior para o meio que estiver uma temperatura menor, a ponto de buscar um equilíbrio. Então, se você colocar essa frigideira aqui, encostar nessa chapa aqui quente, possivelmente daqui a um tempo ela vai estar com o mesmo calor que essa chapa aqui, na mesma temperatura. Tudo bem? Mas isso foi através de contato, condução, conduziu-se, entendeu? Agora, no caso da radiação, eu tenho aqui a perna dessa mesinha aqui, ó, tem uma fogueira, um fogo aqui, né? Irradiou, foi através do ar, olha, irradiação.
Esquentou também essa perna da mesa. Se você encostar aqui, você vai queimar sua mão. Mas não foi através de contato, foi irradiando, né? Nós vamos ver aqui embaixo, olha, a irradiação por meio de ondas eletromagnéticas ou ondas de calor de um corpo, né? Que ocorre a transferência de energia, que foram ondas de calor propagadas através dos átomos do ar, não é verdade, pessoal? Então houve uma irradiação de calor aqui. E nós temos a convecção. Se nós tivermos aqui água dentro desse bule, né, vai haver convecção. Isso daqui acontece na água, pessoal. Convecção. Pense nisso, tá? Na água e na geladeira, no ar-condicionado, tá bem? Através do ar. A geladeira, o que é que ela faz? Ela resfria o ar dentro dela e o ar fica se movimentando e passando a temperatura fria através de convecção. Fica em movimento. Então vamos ler aqui rapidinho aqui, condução térmica. No caso da frigideira, ferro quente encostado numa outra chapa metálica. Você encosta. Você pega a sua mão, você encosta em algo quente e deixa a sua mão ali, ó. Condução. Segura. Chega uma hora você não aguenta. Um ferro de passar roupa. É condução. Você encostou em algo muito quente, passou o calor para sua mão e queima. Não é? Foi por contato, tudo bem, condução. Condução. A energia calorífica é transmitida por meio de corpos sólidos que aquecem, seja pelo calor do fogo ou pelo contato com outro mais quente. Assim como aquecemos um corpo sólido, a energia cinética aumenta e, consequentemente, a agitação das moléculas. Por que eu tenho, pessoal, uma barra metálica? Por que ela esquenta? O que é essa energia? É energia cinética. Tá? As partículas, os átomos que compõem essa barra, eles estão assim, ó, em movimentação. Eles estão se movimentando mesmo. Tem muita energia cinética de movimento nos átomos. Conforme começa a esfriar, o átomo que estava se movimentando assim, ó, ele começa a se movimentar menos. Então ele vai esfriando, ele vai perdendo energia cinética. Quanto mais energia cinética, mais calor eu tenho. Quanto menos energia cinética, menos calor eu vou ter. Então quando eu encosto, tudo bem, pessoal? Um corpo mais quente, no outro mais frio, ele começa a passar energia. A energia cinética do outro começa a se movimentar, os átomos. Começa a se movimentar mais. Até que eles entrem em equilíbrio. A tendência é essa, tá? De tudo no universo entrar em equilíbrio. O corpo mais quente vai passar a energia cinética dele para o outro que está aqui, tem menos energia cinética, e vão se equilibrar. Vão ter a mesma energia cinética, a mesma temperatura. Tudo bem? O mesmo calor. Então, isso é condução, né, por contato. Convecção térmica. Esse tipo de transmissão de calor ocorre em substâncias que estejam no estado líquido ou gasoso. Nós falamos sobre isso, não foi? Na água, você começa a esquentar, ela começa a se movimentar, tudo bem? Criam-se correntes circulares, chamadas de correntes de convecção, as quais são determinadas pela diferença de densidade entre o fluido mais quente para o mais frio. E o ar também, tudo bem? Do quente para o mais frio, sempre. Irradiação térmica, por meio de ondas eletromagnéticas. Aqui entra o nosso famoso micro-ondas, né? Puxa, você coloca um alimento lá, o arroz e o feijão, de repente, nada encostou nele. E ele está quente, tá? Foi através aqui da transmissão de calor, né, que ele ocorreu através de ondas eletromagnéticas. Essas ondas eletromagnéticas, elas fazem com que as moléculas, os átomos que estão no alimento comecem a vibrar e passa energia cinética para ele, começa a vibrar e esquenta. Tudo bem? Então, eu tenho uma coluna aqui, conforme os temas expostos acima, associe, né, ligando aqui as duas colunas. Por exemplo, convecção, pessoal. Como que passa a ser convecção? A sensibilidade do corpo humano? É o ar-condicionado e geladeira? Né? Então, a gente tem que pensar nisso. Por exemplo, a xícara que foi aquecida pelo café quente. Se eu coloco o café quente dentro de uma xícara, o líquido não está em contato com a xícara? Está em contato, não está? O líquido está quente. Ele vai passar esse calor para a xícara. Está em contato? Então, o que é um contato? E aí vocês vão fazer associação. Aqui tem um exemplo, por exemplo, olha lá, pessoal. A chaleira está sendo aquecida. A água lá dentro está circulando do mais quente para o mais frio, vai circulando, né? Então, eu tenho aquecimento. E a parte mais fria, olha, vai subindo, vai descendo aqui, a parte mais fria fica embaixo, a parte quente vai subindo e vai havendo uma convecção, né, de forma circular, e o líquido vai se aquecendo aqui. Aqui eu tenho uma barra de ferro sendo aquecida pelo fogo. O fogo está em contato com a barra de ferro diretamente. E aqui o micro-ondas, né, pessoal? Que eu tenho aqui uma onda, né? É uma onda eletromagnética aqui, que vai aquecer o alimento.
Aqui, associe ligando com certos o nome da transferência de calor à esquerda com os quadros da direita. Né? Aqui foi tudo que nós falamos. Tudo bem? Eu deixo com vocês aqui. Pessoal, eu espero que vocês resolvam isso, que o meu vídeo tenha sido útil para vocês. E vamos prestar atenção no publicado pelo professor. No próximo vídeo nós começaremos a fazer alguns cálculos aí com termômetro, tá? Diferença de temperatura. E nós temos Kelvin, Fahrenheit, nós temos vários, assim, unidades de medidas, né? Em outros países não é o grau Celsius, tá? Fahrenheit, Kelvin, nós vamos aprender a fazer a aferição, a medir essas temperaturas e fazer a conversão. Eu espero contar com vocês, que vocês resolvam essas atividades, passem lá para a escola, levem para a escola ou através do meu e-mail. Tudo bem? Muito obrigado pela atenção. Não se esqueçam de entrar no Centro de Mídia de São Paulo, fazer os exercícios propostos lá, se tiver. Tudo bem? E de entrar no e-mail institucional de vocês, do Gmail, e aceitarem um convite que eu fiz para vocês, para que estejam participando da sala. Mais para frente eu vou fazer atividades no Google Form, vai ser tranquilo vocês resolverem, até mais prático também, desde que leiam e entendam a teoria. E é isso, pessoal. Vai depender de vocês também, né? Conto com vocês. Um abraço. Fiquem com Deus e bons estudos.